Povo lindo, live de hoje da série Imparáveis, convidado especial, o pastor Márcio Alves, diretamente dos Estados Unidos, com o tema Tomé, somente incrédulo ou discípulo imparável? Então eu já quero pedir para você, curte, comente e compartilhe. Compartilhar essa palavra na nossa conferência. E é o seguinte, a palavra de Deus, ela te dá a liberdade para você interpretá-la. Aquilo que não está claro, Deus te dá aquilo que é percepção do seu espírito. Então, durante muitos anos, eu confesso que eu via Tomé como o anti-exemplo. Quantas vezes a gente já falou, não seja como Tomé. Tomé, a igreja está cheia de Tomé. Mas em um determinado momento, eu numa vigília aqui na nossa igreja, eu orando, e aí veio essa palavra Tomé no meu coração. Eu estava orando e veio novamente, e assim, eu não sou um pastor que vejo anjo subindo e descendo. Tem gente que vê anjo subindo e descendo todo dia. Eu não sou assim. E aí aquela palavra vinha recorrente, e aí eu parei e falei, Deus, eu sei quem é Tomé. Mas na verdade, quando eu parei, eu fui ler na Bíblia e eu fiquei surpreso com aquilo que Deus falou no meu coração. E eu passei a ter uma outra percepção de Tomé. E agora é o seguinte, você tem liberdade de enxergar como o Espírito Santo fala com você. Eu não estou aqui para te convencer disso. Estou aqui para compartilhar o que Deus falou comigo. Amém. E aí, homem santo, eu queria que você tivesse a liberdade de você acrescentar, não deixar eu falando aqui sozinho, não. E se os irmãos quiserem acrescentar, fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade conosco aqui, tá bom? Eu acho que essa é a riqueza, é trazer a participação de todos conosco, tá bom? Amém. Então, olha só, para você não ficar muito agitado, a gente tem um tempo, né? A gente tem aí até as 10, a gente tem mais 40 minutos aí. E eu vou compartilhar, acredito que em uns 20 minutos eu consigo compartilhar para a gente interagir uns com os outros aqui. Eu quero até saber onde é que tem gente conectada aí e tudo mais. O pessoal dos Estados Unidos hoje está mais conectado aqui na conferência, confesso para vocês. Então é o seguinte, tem 4 momentos que são chaves na vida de Tomé. Na verdade tem 5, mas eu vou compartilhar 4 deles. A palavra de Deus diz que teve um cenário de Lázaro, aonde ele morre, e nós sabemos que a família toda, Jesus era muito íntimo dessa família. E essa intimidade promove, tanto é que Jesus se compadece dessa situação toda. E aí, só que, voltando para Lázaro, um personagem surge no meio dos discípulos, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele, que é de Tomé. Então, a gente pode olhar para Tomé como um incrédulo, ou a gente pode olhar como um homem que se tornou imparável na vida. E aí eu quero ler então com você, está lá em João capítulo 11, dos versículos 6 ao 16. E aí a Bíblia diz o seguinte: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Aí agora os discípulos reagem de uma forma muito interessante. A Bíblia fala o seguinte: mestre, agora os judeus procuravam apedrejar-te. E você quer voltar para lá? Olha os discípulos. Os discípulos, na verdade, eles demonstraram um coração, e assim, me perdoe, eu não estou aqui para julgar, mas foi um coração voltado para aquilo que era benefício para eles. Olha, se a gente voltar lá, se Jesus tomar pedrada, a gente toma. Eita. Então eles foram o quê? Olha, Jesus, mexe com isso não. Estão procurando apedrejar-te. Não, mas vou te contar, quando se joga uma pedra em alguém, ninguém garante a mira de quem joga. Pode acertar em qualquer um que estiver perto. Então, é o seguinte, o que os discípulos estavam ali? Poxa, se eu for também, vai sobrar para mim. Esse foi o coração dos discípulos. Não vamos não. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supõem que eles tivessem falado de um sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa
eu me alegro do que não estivesse, porque para que possais crer, mas vamos ter com ele. E aí aqui entra o personagem da nossa história. A Bíblia diz o seguinte: então Tomé, ele surge com uma voz diferente dos discípulos. Os discípulos falaram o quê? Não vamos, porque o Senhor vai tomar pedrada. Eita! Mas essa voz solitária, sozinha, de um discípulo só, ele fala o seguinte: vamos também nós para morrermos com ele. Em outras Meu palavras, Deus! se for para tomar pedrada, vamos tomar pedrada, se for para morrer, vamos Eita! morrer. Mas Jesus não vai sozinho. Sabe, eu posso enxergar isso de várias maneiras. Muita gente pode olhar essa frase e falar assim: ele estava sendo pessimista, vai morrer. Mas presta atenção, os discípulos falaram outra coisa. Os discípulos falaram: se poupe, Jesus. Tomé já falou: se a gente for, a gente vai morrer. Em outras palavras, a gente está com o Senhor até o fim, então. Meu Deus! Sabe, a voz de Tomé surge nesse aspecto. Tomé, que é tido como incrédulo, eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Se for para ter incrédulo desse jeito do meu lado, eu quero milhares. Eu quero milhares. Porque eu vou te contar uma coisa: tomar pedrada sozinho é ruim demais, irmãos. Meu Deus do céu. E eu vou te contar uma coisa: eu descobri que internet não é brincadeira. É um negócio assim que você está exposto. E você fala, e se você fala, você tem que estar aberto para ouvir também. Sim. Mas então vem aqui esse homem chamado Tomé, e ele é chamado Dídimo. Na verdade, essa palavra Dídimo é porque historiadores acreditam, alguns teólogos acreditam que é gêmeo, né? Que ele tinha um irmão gêmeo. Então vem esse homem e libera essa frase. O cenário era terrível. O cenário era: tudo pode dar errado. O cenário é de morte, de perseguição, mas a voz solitária de um discípulo. Aí eu pergunto: esse discípulo, ele era só incrédulo ou era imparável também? Meu Sabe, Deus. eu vou te contar. Eu louvo a Deus, porque Deus vai levantando pessoas na nossa vida. Amém. E não tem jeito. Cobertura espiritual aí é discernimento no espírito, né? Se você está debaixo de uma autoridade espiritual, a chuva que vem para ela vem para você também. Mas vou te contar uma coisa: a bênção que derrama também sobre alguém que você está debaixo dela, também é derramada debaixo da sua vida. Isso não é glorioso? Isso não é maravilhoso? Então, quer dizer, não é só coisa ruim, não é só pedrada, não. Tem bênçãos também. Jesus venceu a morte, o Senhor está governando, nós também vencemos a morte e nós entramos num caminho de governo. Então é simples assim e com revelação. Eu quero ter discípulo desse jeito, eu não sei você. Amém. Me conta, você quer discípulo assim também? Cadê os Tomé aí? Manifesta aí, ó. Escreve aí: eu sou um Tomé. Meu Deus, é forte, hein, irmãos? Eu sou um Tomé, escreve. Ei, Jesus. Mas agora é o seguinte. Então, é uma situação que olha, eu vou te contar uma coisa. Nós temos poucas situações na nossa vida realmente para demonstrar as nossas alianças. Vou te contar uma coisa. Ir na casa de alguém e falar que honra e que ama no dia do aniversário é a coisa mais fácil. Sabe por quê? Porque vai ter comida e ainda você vai comer. Eu quero ver na hora que estiver perseguindo, caluniando, falando mal. Aí agora eu vou permanecer com esse. Porque é o seguinte, eu vou te contar uma coisa. Eu já passei por momentos da minha vida que, assim, as pessoas queriam tirar fotos com gente que era famoso, reconhecido. Mas ninguém queria me valorizar, porque eu vou tirar foto com o Márcio, o que isso traz de benefício? Sabe? Por quê? Então as pessoas, elas querem quem está em evidência. Eles querem as pessoas que têm o reconhecimento. Mas você sabe de uma coisa? O teste na nossa vida não é quando está lá na ponta, é lá embaixo, é nos humildes começos. É estar caminhando com quem não é reconhecido. É caminhar com quem não tem 200 mil seguidores no Instagram. É caminhar com alguém que a foto que você tira não vai ganhar um like. Sabe, eu vou te falar uma coisa. É você permanecer com gente que está tomando pedrada. É você caminhar com gente que está tomando pedrada por amor ao evangelho. E eu vou te contar uma coisa. Por quem que Jesus estava voltando? Por um cara morto.
Jesus está voltando para alguém que ninguém valorizava mais. Acabou, morreu. Jesus estava disposto a tomar pedrada, presta atenção, por alguém que já estava morto, que não ia ter selfie, que não ia ganhar like, que não ia ter seguidor. Jesus está disposto a tomar pedrada por alguém que já estava fedido, que ninguém queria estar perto. Deixa eu te contar uma coisa. E você sabe qual que é a voz de Lázaro? Ninguém ouve a voz de Lázaro na Bíblia. Lázaro não tem uma voz. Mas Jesus voltou por aquele que não teve uma voz. Aleluia. Jesus voltou disposto a morrer por um homem que já estava morto. Irmãos, se a gente tiver revelação disso, é forte, pastor. A gente tem que voltar para aqueles que precisam, para que estão mortos. Mas a gente só quer dar ibope para aqueles que são estrelas. Jesus está nos ensinando a voltar para aqueles que precisam. E aí, vem um discípulo e fala, Senhor, o Senhor está voltando por aquele, eu vou voltar com o Senhor. E se for para morrer, eu morro, Jesus. Amém. Isso é Jesus, mano. Amém. Isso é Jesus. Pastor, estou falando aí, eu estou lembrando aqui, Deus trouxe a minha mente aqui agora, a história do endemoniado de Gadareno. Comecei porque praticamente, para as pessoas ali, ele era considerado como alguém morto. Ninguém dava nada para ele, ninguém se interessava por ele, ninguém tinha coragem nem de aproximar perto dele. Totalmente desprezado. E aí Jesus vai lá, transforma a vida dele, e o que é mais poderoso, pastor, ali, é que depois que ele é liberto, ele chega para Jesus e fala, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E aí Jesus fala para ele, não, você vai ficar aqui. Você não era morto? Agora você vai mostrar que você vive. Agora você vai mostrar aí para toda essa cidade aqui. O que você vai ficar aí. Para você testemunhar aquilo que aconteceu na sua vida. É muito... Enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando aqui. Amém. É verdade. O segundo cenário que acontece aqui, agora, e o foco aqui é a gente falar da expressão de Jesus e Tomé, é no cenário aqui da ceia. É um cenário, ceia nós sabemos que é a aliança, mas é um cenário ali de mudança. Algo está mudando ali. A percepção, Sim. A revelação. O Senhor trazendo uma revelação para nós. E a Bíblia diz lá em João 14, 1, 6, a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, não vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E aí então, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí novamente surge uma voz. Sabe quem é que surge ali? Tomé. Deixa eu te contar. Você sabe o que Tomé fala? Ele pergunta assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha só, eles estavam tão naturais, que eles perguntaram, Tomé pergunta, Senhor, para onde o Senhor vai? Fala o caminho, porque aí eu posso te encontrar. Qual que é o caminho, Senhor? Eu tenho que passar uma ponte para chegar onde é que é? Sabe, Tomé, e assim, presta atenção, todos os discípulos ali não estavam tendo discernimento. Eles não estavam tendo discernimento. E aí acontece agora algo poderoso. Acontece o quê? Tomé fala, Senhor, aonde é a casa do Pai? Me ensina o caminho, porque eu não quero ir para lá, porque o Senhor está indo para lá. E aí olha a resposta de Jesus, presta atenção. Respondeu-lhe Jesus. Essa frase é uma das frases mais... Todas as frases são poderosas na Bíblia. Mas essa frase é a mais poderosa usada na Bíblia para levar uma pessoa para Cristo. O que Jesus respondeu? Com base na pergunta de Tomé. Presta atenção. Não é Pedro, não é André, não é Tiago. Não é ninguém, não, dos que andavam mais próximo ali da elite. Sabe quem que era? Tomé. E o que Jesus responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se nem por mim.
Essa resposta foi Aleluia. dada porque Tomé perguntou: me mostra o caminho. Sabe quem que é Tomé? É o incrédulo. Você quer Meu um incrédulo Deus. que gera uma pergunta dessa e ouve uma resposta tão poderosa dessa? Eu vou te contar, meu irmão. Imagina um cara desse numa reunião, o que, que ele não proporciona? Meu Aí eu te Deus. pergunto, é só incrédulo ou esse homem é imparável? Meu Jesus. Cadê os Tomé? Manifesta os Tomé aí, irmãos. Eita glória. Aleluia. Glória a É Deus. interessante como o senhor trouxe essa verdade, porque você que entrou agora nessa live, nós estamos falando aqui de um discípulo que nós só conhecemos como incrédulo, aquele descartável, aquele que chega ali na reunião, né, da célula, né, que as pessoas consideram ele como alguém desprezível, mas foi alguém muito importante em alguns momentos aqui. O pastor está trazendo para nós aqui. Poderoso, pastor. Questionador, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu sou pastor, você é pastor. Eu creio que cada líder de célula é um pastor, porque a definição Sim. de pastor no original significa aquele que traz o alimento. Então, se o Amém. líder na célula, ele leva o alimento, ele também é um pastor. Ele não tem o título, mas ele tem o coração, ele tem um encargo, então ele é pastor. Então, olha só o que acontece. Quantos Tomés nós desprezamos? A gente não aceita ninguém perguntar nada. A gente não aceita ninguém questionar nada. Nós deletamos pessoas porque ninguém pode questionar nada. As pessoas que são questionadas, elas não são importantes, mas Jesus não deleta essas pessoas. E eu vou trazer aqui uma coisa agora, que é a terceira frase de Tomé, e aí eu vou te mostrar o que Jesus faz com Tomé. E assim, quando eu preparei essa palavra, eu vou confessar para você, eu nunca tinha visto nada sobre isso. Eu só vi o contrário. Mas quando eu vi, eu falei, gente, Deus está dando oportunidade para esse homem, que é o terceiro, que eu vou mencionar aqui, que é o seguinte, que é Jesus após a ressurreição. A Bíblia fala, lá em João, capítulo 20, dos versículos 20 ao 27. Gente, a gente está em casa, não tá? Então, peraí, eu vou pegar a minha Bíblia agora. Eu tô Sai aqui, eu daqui, tô não, digitando hein? meu notebook aqui, pastor. Aleluia. Vocês estão comigo aí, irmãos? Tá todo mundo aqui conectado. Aleluia. Então a gente está em casa, está em casa. Então presta atenção. Eu quero ler com vocês uma porção um pouquinho maior do que eu anotei, porque eu acho que é importante a gente entender. A Bíblia fala que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse, seja convosco. Só que um discípulo não estava lá. Quem que não estava lá? Tomé. Aí então, olha só o que a Bíblia diz. Versículo 24, de João 20, 24. A Bíblia diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos e vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Presta atenção numa coisa. Estava ministrando isso para os pastores, numa capacitação nossa, semana retrasada. O problema aqui é que ele não acreditou, foi nos companheiros de ministério. Qual foi o problema dele? Ele caminhou 3 anos e meio aqui, já estava 3 anos e meio. Aí os discípulos, os amigos, os companheiros, os caras todos os dias. Falou, Jesus esteve aqui. Falou, vamos só recapitular a questão aqui agora, é porque Tomé questiona os discípulos, os amigos, os companheiros. Irmãos, eu não sei como é que são os líderes aí, mas sabe quando tem discipulado e um líder lá, que às vezes ele é um pouco mais questionador, quando ele fala, o pessoal fala, ih, já vai começar. Eita, nós! Aqui tem uns desses aí, pastor. Tem uns desses? Tem umas pérolas dessas aí? Tem pérolas. Glória a Deus. Mas, ó, vou te contar uma coisa. Irmão. Misericórdia. Eu não desprezo Tomé. Pode mandar tudo para mim. E tem um desse, pastor, que inclusive ele é apaixonado, querendo ir para os Estados Unidos. Pronto, mano. Só tá pronto. Só falar o dia que chega. Pode mandar tudo que é Tomé.
Se Oh, tiver glória. 10 é 10, se tiver 20 é 20, se tiver 30, Tomé manda tudo. Meu Olha Deus. só. Então a questão aqui, ele questionou agora os companheiros, os discípulos de Jesus, os apóstolos. E aí a Bíblia fala o seguinte, versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, Jesus volta de novo. E agora presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Ele diz, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe a mão aqui. Jesus, quando voltou nessa segunda vez, a Bíblia fala que Sim. tinham passado 8 dias. Eu vou recapitular uma coisa que a gente sabe. O 8 na Bíblia significa um recomeço. Jesus poderia ter voltado no sexto, no sétimo, no quinto, mas ele voltou no 8 e demonstrou, eu estou voltando para você ter um recomeço agora, Uau! Tomé. Meu Deus! E aí, presta atenção. E ele faz o seguinte, ele diz, paz seja convosco, mas ele não conversa com ninguém, somente com um. Me pergunta com quem que ele conversa. Meu Deus! Ele voltou só para Tomé. Deixa eu te contar. Deus. A reunião de discipulado foi para Tomé. E não foi para tirar Tomé da reunião. Não foi para acabar com a moral de Tomé, mas foi para dar uma oportunidade. Aleluia! E a Bíblia diz o seguinte: chega também a mão e põe ao meu lado. E olha, é o seguinte, presta atenção à sequência. Tomé queria pôr a mão. Primeiro Jesus falou para ele, vem e põe a mão. Depois ele corrigiu e falou, não seja incrédulo, Tomé. Meu Deus! Mas como que a gente faz? Primeiro a gente descasca, bate, É verdade, fala, pastor. acusa. Primeiro, Mas Jesus fez o quê? Ele somente trouxe o quê? É importante para você, Tomé? Pode pôr a mão, meu filho. Mas não seja incrédulo. Nós invertemos. Nós, às vezes, batemos, condenamos, acusamos. Sabe, Jesus veio e demonstrou o quê? Chance, recomeço. E Jesus respeitou, presta atenção, fala Jesus respeitou que sou estranho, né? Mas Jesus deu oportunidade para ele, respeitando a imaturidade dele. Meu filho, é verdade, é isso ainda. Você está me vendo, ainda você quer pôr a mão? Põe a mão então, meu filho. Então, é importante para você. E aí depois Jesus corrige também, presta atenção. Eu não posso falar que Tomé aqui acertou sempre, mas Tomé foi dado uma oportunidade para ele. Mas presta atenção, que esse é o ponto que eu quero falar. A Bíblia diz, então, que era importante para ele. Jesus volta para aquilo que é importante para nós, irmãos. Mesmo que a gente não compreenda. Sabe uma coisa que eu decidi? Verdade. Eu respondo todas as perguntas que me fazem. Por quê? Porque é o seguinte, Jesus responde à imaturidade de todos. Por que que eu vou ter que selecionar? É claro que, assim, quando eu coloco lá para perguntar, chega para mim 500 perguntas de uma vez. Eu não consigo todas, mas eu me esforço. Mas eu me empenho. E por mais que as pessoas me agridam, por mais que as pessoas... Tem perguntas que as pessoas elas mandam para mim que eu vejo que é para me agredir. Mas sabe, alguém perguntou, o que você faz quando te perseguem? Eu falei, o mesmo que Jesus. Nada. Então, eu quero falar para você, Jesus deu oportunidade, é importante, quero te falar, líder, pastores, quem quer que esteja aqui nessa live, dá oportunidade aos seus discípulos. Se eles te perguntarem, amém, responda, e depois você vai corrigir. Então, eu respondo tudo. Esses dias eu vou contar o que aconteceu. Estava reunido com os obreiros, né? E obreiro é maravilha, né? Eles participam da reunião bem ávidos, né? Bem eufóricos e tal. E aí, um irmão falou, pastor, não, você sabe, eu tô aqui, pastor, eu tenho que falar, eu quero falar, eu posso falar? Eu falei, pode falar, irmão. Ele falou, falei, agora é o seguinte, agora você também tem que me dar a oportunidade de ouvir, irmão. Você vai ouvir? Por quê? Porque eu vi que era importante que ele falasse. Por que que eu ia interromper? Era importante para ele, ele necessitava aquilo, ele precisava crescer com aquilo. Então eu dei a oportunidade para ele, mas também depois eu ensinei
falando com amor, com respeito, com honra. Mas eu vi que, primeiramente, era importante ele falar. Então, eu quero te ensinar esse princípio. Foi importante para Tomé. Jesus voltou porque era importante para Tomé. Jesus voltou para um questionador. Jesus voltou para alguém que não confiou na equipe. Jesus voltou só para Tomé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E eu vou terminar falando o seguinte isso, agora. Revelação. Irmão, eu vou te falar, eu entrei, quando Jesus começou a ministrar isso no meu coração, eu vou te falar. Porque assim, tem coisas que você recebe no seu espírito é para você. Sim. E eu confesso que essa não é uma palavra muito... Eu nunca ouvi uma pregação de Tomé. Sim. E o que eu ouvi, as frases de Tomé, era sempre a mesma. Não seja como Tomé. Eu falei, meu Deus, mas se Jesus voltou para Tomé, Tomé não é importante? Entende o que eu estou dizendo? Peraí, Jesus voltou para um homem aqui, não é importante? Então, Tomé é alguém que a gente tem que considerar assim. E vamos falar a verdade aqui? Olha, eu não sei se eu vou perder seguidor a partir de agora. Mas qual é a proporção de Tomé que questiona tudo? Irmão, você que ainda não segue o pastor, depois você aproveita lá, acompanha. Tô deixando a deixa aqui para os irmãos. Você que ainda não segue ele, já siga lá o pastor. Amém. Você vai ser muito abençoado. Faça bastante pergunta lá. Pode fazer pergunta, eu vou me empenhar. Qual que é o percentual de Tomé na nossa igreja que questiona as coisas? De 70? 10, 80? Sabe, eu vou te falar. Jesus voltou. E eu vou te contar, irmãos. Eu me lembro quando eu converti, eu não sabia nada da Bíblia. A minha esposa, porque ela me conhecia no mundo, né? A gente tinha amigos em comum. Quando eu converti, a irmã dela falou assim, você sabe quem que tá indo para a igreja? Aí ela, quem? O Marcinho. O Marcinho, não, ela falou desse jeito, Jesus está voltando. Eu não sabia nada, nada. E aí na célula, falava alguma coisa, eu levantava a minha mão, falei, eu não entendi. Você me explica de novo? No curso de maturidade, eu ficava, alguém me explica isso, que eu não estou entendendo? Então, eu fui Tomé, gente. Eu fui Tomé. Mas sabe uma coisa maravilhosa? Jesus voltou por mim. E aí, para terminar aqui, a Bíblia diz então o seguinte: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus agora corrigiu Tomé. Respondeu-lhe Tomé. Aí agora é onde, para mim, aqui é o ápice da revelação de Tomé. Ele diz a seguinte frase: Senhor meu e Deus meu. O que significa Senhor meu e Deus meu? Eu vou te contar uma coisa. Até então, os discípulos não enxergavam Jesus como Senhor que governa. Eles enxergavam aquilo que eles ouviam falar de Deus. Verdade. Presta atenção que eu vou explicar para vocês. Deus é aquele que me dá a paz, a vida eterna, é quem restaura os meus sonhos. Mas quando eu enxergo Jesus como Senhor, eu entendo que Ele é o meu governo também. Amém. Todo mundo, e aí presta bastante atenção, todo mundo quer o benefício de Deus, mas poucos querem Ele como Senhor. Todo mundo quer a provisão do Deus, mas poucas pessoas aceitam Ele como Senhor da sua vida. Então, o que Tomé fez aqui agora? Não é somente o meu Deus, é o meu Senhor. Em outras palavras, a partir de agora, o Senhor governa na minha vida. Aleluia! Esse é o nosso ponto aqui, principal que eu posso falar para nós como cristãos. Não é somente ter Deus, que vai me dar a vida eterna, que eu vou reinar. Não, mas é deixar que Ele seja o meu Senhor nas minhas escolhas, na minha vida, no meu casamento, na minha liderança, no meu dia a dia, na minha submissão. Deus é o meu Senhor.
Amém. Isso aqui para nós é extremamente importante, irmãos. Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, falar assim: olha, eu sirvo a um Deus que ele sara suas feridas, que ele sara a sua doença, que ele restaura o seu casamento. Você quer esse Deus? Eu quero esse Deus. Mas quando a gente chega e fala assim: você quer um Senhor que governa a sua vida, que tudo que você vai fazer, você vai ter que falar: seja feita a tua vontade. Você está disposto a esse Senhor? Ah, não. Não, não quero não. Ah, não. Eu já tenho que dar satisfação demais para muita gente. Eu já tenho que falar muita coisa para muita gente. Agora, é meu Senhor também? Ah, não. Eu só quero Deus. Então, presta atenção. Tomé encerra dizendo: Senhor meu e Deus meu. Uau! Glória a Deus. Aleluia. É forte. Aí eu Que queria revelação. perguntar: será que o Espírito falou com você que tem Tomé mesmo, irmãos, na igreja? Tem Tomé, irmãos. E eu vou te contar uma coisa para piorar. Em um determinado momento, você também foi Tomé. Todo mundo foi Tomé, né? É verdade. Em um determinado momento. Foi questionador, não acreditou nos amigos, só queria o benefício de Deus, mas não queria Senhor, sabe? Mas o que é maravilhoso? Deus voltou para nos dar oportunidade. Amém, amém, amém. É isso. Uau, que revelação, pastor. Amém.